Quem acompanhou a trilogia de contos de Arcádia deve ter se deparado com aqueles 10 segundinhos de representatividade LGBT que aconteceram em Os Três Lá Embaixo, que gerou uma super polêmica na época e que eu já vou falar sobre isso no vídeo, não se desesperem. Mas por ter sido muito rápido e sem desenvolvimento na série, eu esperava que fosse ter um pouquinho mais sobre isso nessa última parte da trilogia Wizards. Bom, eu acabei de assistir e eu amei a série, mas esse pontinho específico não foi bem como eu esperava. Então eu vou falar o que eu achei de Contos de Arcádia, de Wizards e o que foi essa coisinha que faltou pra fazer a série maravilhosa. E aí, gente, eu sou o Pato e o criador da série, Guilherme Del Toro, que pra quem não sabe é responsável, dentre outras produções, por Labirinto do Fauno, Hellboy, A Forma d'Água e por aí vai. Inicialmente ele imaginou Caçadores de Trolls como uma série em live action, mas isso foi considerado impraticável, né, por causa do alto custo que seria. Daí, como resultado, ele transformou a ideia em um livro que ele coescreveu ao lado de Daniel Kraus. A DreamWorks planejou transformar o livro em filme de animação, mas acabou decidindo fazer a série animada que foi lançada pela Netflix. Daí o que seria apenas Caçadores de Trolls virou uma trilogia de séries chamada Contos de Arcádia, divididas em Caçadores de Trolls, Os Três Lá Embaixo e Magos. O Guilherme Del Toro também falou que haverá um filme para encerrar a saga, mas eu falo disso também daqui a pouquinho. Em Caçadores de Trolls, ou Trollhunters, seguimos o Jim, um adolescente da cidade de Arcádia que é convocado por um amuleto mágico a ser o novo caçador de trolls após a morte do caçador anterior. O Jim se torna o primeiro caçador de trolls humano e enquanto luta ao lado do melhor amigo Toby, que pra quem assistiu dublado deve conhecer como Bob, e dos trolls Blink e Arg, ele precisa ao mesmo tempo conciliar as missões de um caçador de trolls e os deveres de casa e da escola. E assim, eu amei a história, foi uma animação que me pegou logo de cara, mas eu tinha umas ressalvas no começo, porque ela só tinha personagens masculinos como protagonistas. Todos os personagens femininos eram meros coadjuvantes. Mas aos poucos a Claire, ou Clara, né, pra quem viu dublado, vai ganhando mais espaço e se destacando na história e se tornando pra mim uma das melhores personagens da saga. E Caçadores de Trolls é a maior das 3 séries, né, com 3 temporadas, sendo a primeira com 26 episódios, que parecem 2 temporadas em uma, porque o arco se fecha no meio dela, então eu considero Trollhunters com 4 temporadas. E depois temos Os Três Lá Embaixo, ou Three Below, que apesar de ser exibido depois, percebemos que se passa durante Trollhunters e tem um pouco de interferência na trama. Na história, 2 irmãos extraterrestres da realeza, a princesa Aja, o príncipe Krell, o seu animal de estimação Lug e o seu guarda-costas Varvatos fogem de Akiridian 5, seu planeta natal, e caem na Terra, especificamente na cidade de Arcádia. Lá os alienígenas se ajustam à cultura humana e tentam consertar a sua aeronave, assim como restaurar os pais quase mortos, para retornar ao seu planeta que está sendo tomado por um ditador conhecido como General Val Morando. Nessa série, enquanto os protagonistas de Caçadores de Trolls se tornam coadjuvantes ou apenas participações especiais, a gente percebe que personagens que antes eram coadjuvantes em Trollhunters ganham protagonismo e mais destaque na história. Como é o caso do Eli e as suas histórias conspiratórias, e o Steve, que se torna par romântico da Aja e tem uma evolução absurda de personagem. Até os 2 irmãos Aja e Krell a gente já tinha visto eles como coadjuvantes em alguns episódios de Trollhunters, e é bem legal vê-los agora como protagonistas e descobrir que eles são aliens. Aliens não, né? Porque como eles bem falaram, chamar de aliens é preconceito. Pra falar o quanto essa série é rica em fazer de forma leve algumas críticas à sociedade. Como a chegada deles pra Arcádia, onde vemos eles se passando por pessoas que são invisíveis para a sociedade, né? Que são uma mulher, um latino e um idoso. Assim, eles acabam tratando também temas como imigração, xenofobia e a questão dos refugiados, né? Já que eles buscam uma segurança na Terra após um golpe em seu mundo natal. No entanto, além de abordar diretamente a questão sociopolítica dos alienígenas na América, a segunda temporada de Three Below se destaca também pela inclusão da diversidade ao apresentar o primeiro personagem LGBT, a estudante do Arcadia High School, Shannon. A Shannon é retratada como alívio cômico ao longo da primeira temporada. Ela é tímida, né? É meio nerd, e tem uns momentos ótimos quando mostra uma empolgação
empolgação pela atitude de alguém no colégio que ela admira, mas num dado momento da segunda temporada, a cidade está prestes a ser atingida pelos destroços de um meteoro e a Shannon faz uma de suas piadas recorrentes, que é dizer numa situação de perigo que nunca foi beijada. No entanto, com todo mundo também desesperado pela desgraça que vai acontecer, uma garota sentada ao lado da Shannon admite que também nunca foi beijada. E então, elas se beijam. A segunda temporada de Three Below já tinha mostrado duas mulheres de mão dadas num café, mas essa foi uma cena mais direta com um personagem LGBT em destaque, já que a Shannon não é uma mera figurante. E assim, apesar dessa cena ter durado segundos, ela causou muita polêmica no Brasil na época da exibição. A cena chamou a atenção de uma mãe que estava assistindo a série com um filho de 4 anos e resolveu se manifestar nas redes sociais, né? Fazer testão. A mulher ficou incomodada de algo assim ser exibido para uma criança tão nova e foi reclamar sobre a classificação da série ser livre. Estava vendo um desenho com meu filho de 4 anos na Netflix, classificado como livre, e teve uma cena de beijo na boca entre duas meninas. Elas acham que o mundo vai acabar e decidem se beijar antes que isso aconteça. Achei totalmente inapropriado porque está classificado como livre. Entendo que é uma forma de influenciar comportamento. A mente da criança, semelhante ao corpo, está em formação. Meu filho tem 4 anos. Ele não tem idade suficiente para entender esse tema. Nós somos cristãos e passamos os nossos valores aos nossos filhos. Ele não tem maturidade para assistir esse tipo de cena. Engraçado que o desenho tem guerra, tem luta, tem violência e até morte, mas a única cena que incomodou a mulher foi uma demonstração de afeto que acontece durante 3 segundos. A surpresa é que, diferente de outros tempos, né, a empresa não se pronunciou com um pedido de desculpas. Muito pelo contrário, o Ministério da Justiça, que é responsável pelo sistema de classificação indicativa no nosso país, disse o seguinte: é importante compreender que a política pública da classificação indicativa foi construída ao longo do tempo com a adoção de critérios que não admitem qualquer juízo de valor, qualquer diferenciação entre raças, religião, posicionamento político ou orientação sexual. Ela se baseia também no entendimento de que a liberdade de expressão é um direito fundamental do homem, como preceito para garantir a manifestação de opiniões, ideias e pensamentos, sem retaliação ou censura, seja por parte de governos, órgãos privados ou públicos ou outros indivíduos. Já a Netflix também não se mostrou contra o conteúdo apresentado, ao invés disso apenas explicou que os pais é que devem escolher o que os filhos devem assistir. Acreditamos que o título está classificado de maneira apropriada e que os pais devem fazer as escolhas de entretenimento que consideram adequadas para seus filhos. Né? Uma das características de Contos de Arcádia, como eu disse, é que um personagem coadjuvante numa história pode acabar se tornando protagonista ou ter maior relevância na série seguinte. E eu esperava muito que a Shannon fosse de alguma forma ganhar mais destaque em Wizards, mas não foi isso que aconteceu. Em Wizards acompanhamos Doxy, que já tinha aparecido nas 2 outras séries também. Ele aparece organizando a Batalha das Bandas que acontecem nas outras séries. Ele aparece trabalhando no café da cidade. E tem um ponto em Three Below que ele se oferece para ler a mão da Aja. A gente descobre em Wizards que o Doxy é aprendiz do Merlin desde a Idade Média. Ou seja, ele tem mais de 900 anos. E depois de uma batalha que acontece nos céus de Arcádia, com Camelot sendo representada por uma fortaleza flutuante, o Doxy é enviado junto com a Claire, o Steve e o Jim para o passado, na época da Camelot da Idade Média, às vésperas da batalha entre mundos dominados por humanos, trolls e magia. E assim, eu amei essa série, foi a mais curtinha de todas, né, apenas com 10 episódios, e infelizmente está na Netflix como minissérie, então provavelmente não haverá uma segunda temporada. Apenas o filme, né, que eu já falo dele, segura aí. E em Wizards eu adorei que tivemos a Claire em super destaque, né, desenvolvendo a sua habilidade em magia das sombras e criando uma relação com a Morgana, dessa vez positiva. E sobre a Morgana tivemos também um aprofundamento da personagem, que em Caçadores de Trolls ela era tratada só como vilã, e agora a gente conhece mais do passado dela e a gente entende as motivações dela e como que ela foi corrompida e teve, né, a sua redenção no final da série. Também tivemos mais do Steve, que, gente, o que foi aquela reação dele todo encantado quando viu o Lancelot?
que, tipo, é a cara do Steve, mas com barba. Ai, gente, eu queria muito que o Steve fosse bissexual, mas isso não foi tratado na série. Porém, ponto super positivo pra gente ter um personagem até agora hétero que não é padrão de masculinidade. Ele até era, né, um pouquinho lá no início de Trollhunters, mas teve uma evolução maravilhosa. Gostei muito também que o Douxie, o protagonista de Wizards, não teve nenhum par romântico, porque daí também fica em aberto a sexualidade dele. E pra tirar esse clichê, né, de que toda série tem que ter o protagonista com um par romântico, né? Não precisa. Inclusive, ele tem mais de séculos de idade e não mostrou ele com ninguém. De repente, ele é até sexual ou aromântico, vai saber. Mas só de não ter tido nenhum envolvimento e a gente poder especular já é ótimo. E por fim, né, também tivemos o retorno do Jim e a conclusão da transformação que ele estava sofrendo. Nesse momento foi até legal ver a amizade que ele criou com quem viria a ser a primeira caçadora de trolls, a Deia, e como ele influenciou na decisão dela de aceitar a nova responsabilidade. Nesse ponto eu achei incrível como a viagem do tempo serviu não para os personagens atrapalharem o curso da história, e sim para fazerem ela acontecer. Inclusive pra gente ver a criação do amuleto, o Bling e o Arg se tornando amigos e como o Arg se tornou pacifista. Daí voltamos para os dias atuais e eu senti muita falta de mais participação dos Akiridianos. O Creu apareceu só no final da temporada e assim, muito pouco. Eu senti que Magus teve mais ligação com caçadores de trolls mesmo. Os três lá embaixo não deu nem pra matar saudade. E como eu disse, né, não tivemos muito mais da Shannon. Apenas uma ceninha dela na janela, né, desejando que não tivesse mais aula e de repente cai os destroços na escola e destrói tudo. Mas a minha vontade em Magus é que ela voltasse como uma personagem de destaque e que a sexualidade dela fosse mais desenvolvida. Mas, né, não rolou, infelizmente. E daí, né, o Jim, que eu achei que fosse morrer no final da saga, sobreviveu e voltou à sua forma normal, e a série terminou com Douxie partindo depois da batalha final, com a promessa de que um dia voltaria. Daí eu, que tava com cara de tacho, achando que aquela seria o final de Contos de Arcádia, sou surpreendido pelo Guilherme Del Toro, que anunciou no próprio dia do lançamento de Wizards que haverá um filme para finalizar a franquia de Contos de Arcádia. O filme se chamará Ascensão de Titãs e está previsto para o início de 2021. No post do Del Toro, ele disse: aqui está, todo mundo, e eu quero dizer todo mundo, retorna em 2021 nesse longa espetacular que amarra cada parte dos mitos. Último elemento de Arcádia, primeiro trimestre de 2021. E eu acho legal ele enfatizar esse todos, porque provavelmente teremos os personagens Akiridianos de volta, e quem sabe, né, porque a esperança é a última que morre, não teremos finalmente um pouco mais da Shannon e da menina que ela beijou, ou mesmo explorar um pouco da sexualidade do Douxie. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!